Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre intervalos acústicos, intensidade e reflexão de ondas sonoras. Estamos trabalhando com a parte de acústica, né? Então tem uma outra aula aí sobre fisiologia do som e agora a gente vai falar de processos, na verdade de características, de momentos que podem acontecer com essa onda sonora. Então o que é o intervalo acústico? Gente, o intervalo acústico nada mais é do que o quociente. Ou seja, se eu tenho quociente, eu estou fazendo uma razão, né? Estou dividindo. É a razão entre a frequência de dois sons. Então, vamos imaginar lá, eu tenho o meu som de frequência 220 Hz e tenho o meu som de frequência 110 Hz. Qual é o intervalo acústico deles? Eu vou pegar 220, vou dividir por 110, vou achar o intervalo acústico igual a 2. Então, eu já sei qual é o intervalo acústico daquelas duas notas. O que a gente tem que levar em consideração? Eu sempre divido a maior frequência pela menor frequência. Então, é F2 sobre F1, levando em consideração que a frequência 2 é maior do que a frequência 1. Aonde que existe esse trem de intervalo acústico? Gente, tem um intervalo acústico muito importante que são as oitavas. Para quem toca algum instrumento ou tem conhecimento da parte musical, a gente consegue colocar, por exemplo, você tem lá um teclado, você consegue tocar a nota dó grave e a nota dó média e a nota dó aguda. É a mesma nota dó, só que em oitavas diferentes, ou seja, em intervalos acústicos diferentes. Quando você vem as notas musicais, ó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Esse novo dó que você fala aqui é uma oitava abaixo do primeiro dó. Então, se esse primeiro dó aqui foi um dó grave, então você contou dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Esse segundo dó que você falar vai ser um dó médio, altura média para ele. Se você continuar dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Esse terceiro dó que você está falando é um dó agudo. Ou seja, eu tenho uma oitava de distância entre as notas, tá? É um intervalo acústico a oitava. Existe a terça, que é um intervalo acústico também. A quinta de uma nota, que é um intervalo acústico. Então, quando a gente está trabalhando com esses conceitos, a gente está trabalhando bem com a parte sonora, né? Quando eu estou falando de oitavas, terças e quintas, eu estou falando de razão entre frequências que vão dar intervalos que são padrão na música. Depois, a gente tem o fenômeno da reflexão do som. E aí a reflexão a gente vai dividir em dois momentos. A gente tem a reflexão com reverberação ou a gente tem a reflexão com o eco. São dois fenômenos diferentes, às vezes a gente se confunde. Então vamos falar um pouco do eco. O que é o eco, gente? O som que é refletido, ele vai ser percebido pelo observador depois que o som direto acabou. Então, por exemplo, se eu falar assim, oi, oi, esse segundo oi seria o eco da minha voz. Ou seja, eu escuto o som refletido depois que o som direto acabou. Você vai falar oi, passa um tempo, aí você escuta oi. Aquilo ali é o eco. Quais são as condições para que o eco aconteça? Eu tenho que ter um intervalo de tempo entre a onda emitida e a onda refletida maior ou igual a 0,1 segundos, né? 0,10 segundos. Se eu tiver um intervalo de tempo maior ou igual a 0,1 segundos, eu estou tendo eco. Então a pessoa falou oi. Se passou 0,1 segundos ou mais e ela escutou o oi de novo, quer dizer que deu eco para aquela onda que ela falou, tá? O som refletido, ele vem depois que o som direto passou. E a segunda condição de existência é que a distância entre o emissor, que é quem falou o oi, e o anteparo refletor, onde a onda vai bater, tem que ser de no mínimo 17 metros. Então, eu coloquei aqui num desenho que fica mais fácil, ó. Vamos imaginar que você tem aqui uma pessoa, ela tá gritando de frente ao muro. Essa onda que tá de azul aqui é o som incidente, é o que a pessoa falou. Ela falou oi, aí o oi foi se propagando, a onda sonora do oi foi se propagando, bateu na parede e refletiu. O que tá de vermelho aqui é a onda refletida. Se a distância dessa pessoa aqui até a parede
for no mínimo 17 metros, ó, se essa distância for maior ou igual a 17 metros, e se o tempo de percepção da onda refletida for maior ou igual a 0,1 segundos, esse fenômeno aqui, essa pessoa aqui vai escutar o eco da voz dela, tá? Então, eu tenho duas condições. A distância entre o emissor e o anteparo tem que ser maior ou igual a 17 metros para ter o eco. E o tempo para ouvir, a pessoa vai emitir a onda, tem que passar no mínimo 0,1 segundos depois que ela já acabou de falar, para que o eco comece a acontecer. Então, essa é a condição para que aconteça o eco. A reverberação é o contrário do eco. Geralmente ocorre muita reverberação em igrejas vazias, templos que são maiores assim, porque a gente tem uma sensação de prolongamento do som. É como se você falasse oi e você escutasse assim, oi. O som dura mais tempo para ser percebido. Por que isso? Porque o som refletido, ele vai ser detectado enquanto você estiver percebendo o som direto. Então, enquanto você estiver falando oi, aquele oi já está sendo refletido. Então, você já está ouvindo o som que você está emitindo e a onda refletida. Por isso que tem uma sensação de prolongamento do som. Quando isso acontece, a gente fala que a onda está reverberando, tá? Onde tem muito de reverberação? Instrumento musical. Às vezes você está tocando, por exemplo, violão, o lugar não tem uma acústica muito legal, o lugar é apertadinho. Você toca e, por exemplo, você está na nota dó, você já bateu o dó, mas o som continua por um tempo ainda. Guitarrista costuma ativar a reverberação na caixa da guitarra, porque ele dá a nota, ele faz uma pam, e a nota fica pam por um tempo. Você está prolongando aquilo ali, ou seja, você está fazendo reverberar. O som direto e o som refletido estão sendo captados ao mesmo tempo. Eu não tenho intervalo de tempo sonoro entre uma onda e outra, ok? Pessoal, é isso. Falamos então da reflexão da onda, dos fenômenos que podem ser vistos, o eco e a reverberação, do intervalo acústico, dando um foco aí para as oitavas, terças e quintas. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima aula. Valeu!